Olá a todos e a todas que nos acompanham em nossas aulas de direito, especialmente na disciplina Direito Previdenciário. Continuando com nossas aulas de direito previdenciário, atualizando a nossa guia de estudos, hoje nós iremos falar do benefício LOAS. Tá? A nossa Constituição Federal, nos seus artigos 203 e 204, ela implementa, certo, a assistência social para quem dela necessita, independentemente de contribuição, certo, através das ações governamentais realizadas com recursos orçamentários da Seguridade Social. E tem como objetivo o amparo aos idosos e deficientes que comprovem não possuir meios de manter sua subsistência, seja por si ou por seus familiares. Muitas pessoas não conhecem e não sabem e também até confundem este benefício com a aposentadoria. O benefício assistencial BPC, que é o benefício de prestação continuada, que vem através da Lei Orgânica da Assistência Social, é a Lei número 8.743 de 93, ele é um benefício da assistência social que, independentemente de contribuição do INSS, beneficia idosos e pessoas deficientes e que não têm a condição de subsistência. O benefício de prestação continuada através do LOAS, ele é um benefício pago que tem um valor, o valor de um salário mínimo mensal para idosos ou pessoas com deficiência, e ele é devido a quem necessitar e que não tenha como se manter, bem como não tenha como ser mantido por alguém de sua família. E tem como objetivo maior aí o de proteger estas pessoas em face da vulnerabilidade que são agravadas pela insuficiência de renda. De modo que o valor mensal que a pessoa idosa ou com deficiência recebe, ele não se trata de uma aposentadoria. Haja vista que, para se ter o direito de aposentadoria, certo, é necessário que a pessoa tenha contribuído para o INSS. O LOAS é diferente. O benefício da prestação continuada, o LOAS, ele é um benefício que visa ajudar pessoas idosas e ou com deficiência em condição de miserabilidade, mesmo que nunca tenha contribuído para o INSS. A assistência social, ela está definida pela Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 9.742 de 93, em especial no seu artigo 1º, se não vejamos, abre aspas, artigo 1º da Lei 8.742, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Esta lei, que é assegurada constitucionalmente através dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, ela é assegurada lá nesses artigos. Se não vejamos, o artigo 203, ele diz assim, da Constituição Federal:
Abre aspas. A assistência social será prestada a quem dela necessita, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo, primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças, adolescentes e carentes. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora da deficiência e do idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provido por sua família, conforme dispuser a lei. O artigo 204 diz: as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas, às esferas estaduais e municipais, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. O 2, ele diz a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. No seu parágrafo único, ele diz: é facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desse recurso no pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida, qualquer outra despesa carente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. A Constituição Federal, ela afasta a exigência da contraprestação por parte do beneficiário, conforme previsto no artigo 203 caput, para a cobertura das situações de necessidades que deverão ser atendidas adequadamente, garantindo-se o nível mínimo de subsistência àquele que esteja em nível de miserabilidade. E o que se vê na Lei 8.742, em seu artigo 20, é a implementação de requisitos para a concessão dessa assistência social através do LOAS, garantindo ao idoso que deverá ter 65 anos de idade completos e está vivendo em condições de pobreza e necessidade extrema. Também há um portador de deficiência que comprovar com laudo médico a deficiência, que deve ser de qualquer natureza, certo? A participar em condição de igualdade na sociedade, além de vivenciar o estado de pobreza e necessidade extrema. Para que possamos entender o critério de miserabilidade previsto no artigo, certo? Vejamos o que diz o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742, que vai dispor sobre a organização da assistência social e da outras providências. Vejamos, artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. No seu parágrafo 3º, ele diz: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Ora, segundo a norma que impõe o critério de objetividade da miserabilidade, tendo em vista isso, esse critério, o Poder Judiciário ele vem já decidindo pela utilização de outros critérios para a aferição desse estado de miserabilidade. Ou seja, ele adotou e decidiu sobre outros meios diferentes da comprovação da renda mensal, qual seja, por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo. Que é o caso, às vezes existem casos de doenças que podem exigir gastos adicionais com medicamento, alimentação especial, itens de higiene pessoal, consultas médicas, com profissionais distintos da área de saúde, da educação. E por este motivo, mesmo com a renda mensal superior à exigida pela lei, que é 1/4, que também é exigência, para que se enquadre no critério econômico, todos estes gastos devem ser devidamente comprovados. Ou seja, se tem esses gastos e sendo comprovado, é adotados novos critérios, né? Deste modo, nós podemos afirmar que é mais do que evidente, ante as decisões dos tribunais superiores e inferiores, a problemática existente ao auferir o quesito miserabilidade imposto pela norma. O que existe é um grande conflito entre dois importantes princípios constitucionais: o princípio da legalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Mesmo diante desse entendimento dos tribunais de que a renda per capita de 1/4 do salário mínimo para cada membro da família, de grupo familiar, não ser critério absoluto, que é o que falamos, porque os tribunais não estão adotando esse critério de 1/4 como um critério absoluto, tendo em vista os dados que afirmamos, pela necessidade de haver outras necessidades. Os tribunais não adotam como absoluto esse critério. Ele analisa também, não só esse critério, também como critério socioeconômico, certo? O critério da miserabilidade e o critério socioeconômico. E também as particularidades, no caso concreto. Mesmo assim, o INSS ainda continua negando os pedidos de benefício e prestação continuada, embora sabendo o INSS que está a infringir os princípios constitucionais fundamentais, fazendo com que fiquem os tribunais abarrotados e lotados de ações nesse sentido, né? Já existe inúmeros pareceres recentes do STF, do Supremo Tribunal Federal, referente a esse quesito, sobre o quesito socioeconômico, que trata da pobreza ou necessidade, e não mais, ele trata do critério, como está na lei, do critério de miserabilidade. Quanto ao conceito de deficiência, a OMS, a Organização Mundial da Saúde,
no ano de 76, 1976, ela fez uma revisão sobre o tema e foi traduzido e publicado no ano de 89 como classificação internacional de deficiência e incapacidade e desvantagem, o que em muitos países já tem vai sendo utilizado na determinação da prevalência das incapacidades aplicadas na área da Seguridade Social, do seguro social, através da saúde ocupacional, concessão de benefício, cuidados com a saúde e formas de avaliação nas reabilitações ocupacionais. Ou seja, essa conceituação ela estabelece como objetividade e mantém uma hierarquia de intensidades e uma escala de deficiência com níveis de dependências, propondo que sejam utilizados pelos serviços de medicina, na reabilitação e na seguridade social. Quando se fala de deficiência, nós temos que entender que a deficiência é a perda ou anomalia de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. E inclui-se nesses ditames a ocorrência de uma anomalia, o defeito ou perda de um momento, órgão ou tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais, que representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo em distúrbios orgânicos e uma perturbação do órgão. Quando se fala de incapacidade, se diz que é a restrição resultante de uma deficiência da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano e que surgem como consequência direta ou é resposta do indivíduo, que é uma deficiência psicológica ou física, sensorial, ou outra, que no caso representa a objetivação da deficiência e reflete os distúrbios da própria pessoa, que sejam nas suas atividades e também nos seus comportamentos, aqueles comportamentos essenciais à vida diária. As referidas conceituações, elas estão atreladas à questão psíquica, que na definição de deficiência nós podemos analisar como posições subjetivas que podem estabelecer a construção dos laços sociais em relação pessoal e subjetiva com a deficiência. É uma posição objetiva, podendo até mesmo ser inferior na relação do sujeito com a deficiência, afetando aí o grau de deficiência, a incapacidade ou a desvantagem. Quando se considera esse modelo mais abrangente e complexo, que é o modelo restrito, e de conceituação médica, ele possibilita uma atuação ativa do sujeito e da sociedade no processo de reabilitação e no processo de inclusão social. Atualmente, o diagnóstico de deficiência mental e ou intelectual é compreendido e contido nos documentos oficiais como um estado de redução notável do funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado às limitações em pelo menos 2 aspectos do funcionamento adaptativo, e tais como
tais como a comunicação e os cuidados pessoais da pessoa. Também a competência doméstica, que as pessoas devem ter, e as habilidades sociais, como uma utilização de recursos comunitários, através da autonomia, certo? Da saúde, da segurança, das aptidões escolares, do lazer e do trabalho. Nós devemos observar que o autismo também ele é considerado como uma deficiência e tem direito a um benefício assistencial. Se não, vejamos, a deficiência do autismo, deficiência e autismo está previsto na Lei 12.764 de 2012, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que estabeleceu que a pessoa com transtornos autistas são consideradas pessoas com deficiência. Sendo assim, elas preenchem os requisitos que dão direito ao LOAS, haja vista que o benefício assistencial à pessoa com deficiência é destinada a quem não possui condições de provar o próprio sustento e nem de ter promovido pela sua família, além de possuir deficiência. Quanto ao autismo infantil, é importante ressaltar que a demanda de cuidados aumentados em relação ao esperado pela sua idade, por se tratar de criança, né? E que, por óbvio, não há que se falar em capacidade para o trabalho. Em relação à criança com deficiência, deve ser analisado o impacto de suas patologias na limitação do desempenho de atividades e na restrição da participação social compatível com a sua idade. Mas, já como sabemos, para a concessão desse benefício, além dos requisitos da deficiência, existe o requisito da miserabilidade, o qual deve ser avaliada pelo prisma dos componentes do grupo familiar para provar a situação de dignidade e dificuldade financeira que vivem aquela família, por meio de gastos com moradia, remédio, alimentação, vestuário, consulta médica, entre outros. Caso se enquadre nos requisitos, o autista ele receberá um salário mínimo nacional vigente. O importante é destacar que esse benefício não é uma aposentadoria e, portanto, não é permanente. Se algum dos requisitos se alterar ao longo do tempo, por exemplo, se a renda da família, vier a aumentar, o benefício pode ser suspenso. A concessão do benefício do LOAS, ele é revista a cada 2 anos para avaliação da sua continuidade e será acessada sempre que os requisitos não estiverem mais presentes. Os transtornos do espectro autista, que é o TEA, ou simplesmente autismo, é um problema neurológico que costuma ser diagnosticado na infância, já que seus sinais iniciais costumam aparecer logo nos primeiros meses de vida. Os autistas, eles enfrentam dificuldades na comunicação e na interação social, apresentando padrões comportamentais restritivos e repetitivos. A legislação, ela garante aos autistas direitos necessários ao seu desenvolvimento em sociedade, notadamente na área da saúde, educação, transporte e assistência, que estão previstos lá na Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Autistas, as quais são por ela consideradas como deficientes para todos os aspectos legais. Como o autista é uma condição permanente, a criança nasce com autismo e torna-se um adulto com autismo.
Ela nasce com autismo e permanece até o final da sua vida como autista. Assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo, ela é uma pessoa única. É muito importante destacar que o autismo não é uma doença, mas sim uma característica. Em outros casos, a Lei 13.146 de 2015, ele institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que define que a pessoa com deficiência e determina como deve ser a reabilitação, bem como a obrigatoriedade no diagnóstico e intervenção precoce. Para concluirmos, nós devemos levar em conta que o estudo apresentado nos mostra que a concessão do benefício ao autista e sua incapacidade para a vida, independentemente, ela será analisada. Destaca-se que para a concessão do benefício não há necessidade de que a pessoa tenha uma vida vegetativa ou que não consiga locomover-se. A deficiência não significa incapacidade para as atividades básicas do ser humano. Todos os pedidos feitos pelo requerente, eles serão analisados através de perícias médicas e social, para que seja feita uma avaliação da deficiência e de sua hipossuficiência financeira. Portanto, para a concessão desse benefício, o requisito financeiro não deve ser analisado de forma taxativa. É necessário analisar as individualidades de cada caso. Vamos ficar por aqui, já se demanda mais de 26 minutos de aula. Para não ficar muito cansativo, na nossa próxima aula nós continuaremos com nossa guia de direito previdenciário. Um forte abraço a todos e espero contar com todos na próxima aula. Forte abraço e até lá.